Assistente, hein? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo sim, senhor? Tudo bem aí? Tudo bem. O som tá bom aí? Tá dando para ouvir? Tá ótimo. A gente vai continuar, né, hoje. A gente vai falar um pouquinho de pelve, né? Depois de coxa, tá? O que tem de mais importante para vocês? Tá bom? Então, vamos falar um pouco do trauma da pelve. A pelve, ela corresponde a mais ou menos 3% das fraturas do esqueleto. O paciente politraumatizado, ele tem uma chance grande de ter uma lesão de pelve, mais ou menos 25%, tá? Raramente acontece na criança, por quê? A criança, ela tem uma pelve mais elástica, por causa das cartilagens, né? A pelve da criança tem muita cartilagem, então ela é mais elástica. E assim, quando a gente fala em pelve, de modo geral, ainda bem que quase todas as lesões são estáveis. Isso a gente já está falando bastante de ortopedia. Estável significa que é melhor. Estável é aquela que normalmente, às vezes até um tratamento conservador dá certo, né? Instável é que é mais grave, né? Estável vai ser um problema, porque vai ter mortalidade alta, vai ser normalmente tratamento cirúrgico, tá? Então, quando a gente fala de pelve, por exemplo, um paciente politraumatizado. Paciente politraumatizado, ele pode ter lesão de pelve, de crânio, de abdômen, né? Então, assim, a gente pensa em acidente de trânsito, quedas de grande altura, esmagamento, quer dizer, a gente pensa também em alta energia. Então, o paciente politraumatizado é um paciente de alta energia, normalmente, né? A gente vai ter que identificar o tipo de fratura que a gente vai ver, qual o método de tratamento melhor para aquela fratura e complicações. A pelve, né? Pensa bem, se eu tenho um trauma de pelve, eu posso ter o quê? Bexiga, está logo ali atrás, uma lesão de bexiga, uretra, ureter, nervos, né? O plexo lombar e sacral, eles emergem praticamente na pelve, né? E é difícil uma fratura de pelve, às vezes, tratar. Quando ela é instável, ela é muito desviada, é difícil tratar. Então, é comum na pelve a consolidação viciosa. Quer dizer, aquela consolidação que não é anatômica, que a gente chama de consolidação viciosa, tá? Um pouquinho da anatomia da pelve, ó. Se você olhar aqui, ó, uma pelve de frente, ó, a visão panorâmica, olhando aqui por trás também, uma visão panorâmica. A gente tem na pelve 5 ligamentos importantes, por causa da biomecânica, ó. Ligamento ilho-lombar, sacro ilíaco anterior, sacro ilíaco posterior, sacrotuberal, sacroespinhal. São ligamentos que biomecanicamente vão ser importantes na pelve. Então aqui, ó, por exemplo, eu estou olhando aqui, ó, o ilíaco direito, o ilíaco esquerdo, aqui o sacro, a ponta do cóccix, né? Aqui na frente, ó, a sínfise púbica. Aqui por trás, ó, o sacro, cheio de ligamento. O ilíaco esquerdo, o ilíaco direito, né? E aqui eu tenho, ó, unindo o sacro ao ilíaco, o ligamento sacro-ilíaco anterior. Unindo o sacro ao ilíaco do lado esquerdo, ligamento sacro-ilíaco anterior esquerdo. Eu tenho, olhando por trás, ó, esse aqui, ó, entre o sacro e o ilíaco, é o sacro-ilíaco posterior, né? Esse aqui, ó, de um lado e do outro, ó, o sacro-ilíaco posterior. É o ligamento mais forte do corpo, esse aqui, ó, sacro-ilíaco posterior. Se eu for olhar a tuberosidade isquiática, que é esse acidente anatômico que tem aqui,
é um ligamento que vai da tuberosidade isquiática até o sacro, chamado de sacro tuberal, por causa da tuberosidade isquiática. Tem um ligamento que sai da espinha isquiática, que está aqui, até o sacro, chamado de ligamento sacroespinhal. Isso aqui, ó. Sacroespinhal. E tem um ligamento que vai aqui, do processo transverso de L5 até o tubérculo ilíaco. O tubérculo ilíaco, ele fica na parte superior do ilíaco, né? Esse aqui, ó, é o ligamento ilho lombar, isso aqui, ó, tá? Ilho lombar. Tá bom? Então, ó, guarda esses 5 ligamentos, porque por causa da biomecânica. Ilho lombar, sacro ilíaco anterior, sacro ilíaco posterior. Esse aqui é o mais forte ligamento do corpo humano, esse aqui, ó. Sacro tuberal, sacro espinhal. Tá bom? Então, ó, esse aqui, ó, ilho lombar, né? Sacro ilíaco anterior, sacro ilíaco posterior, sacro tuberal, ó, que é o sacro espinhal. Tá bom? Então, aqui representar os ligamentos aqui, ó. Esse é o sacro ilíaco anterior. Esse número 2 aqui, ó, é o sacro ilíaco posterior, que é o mais forte do nosso corpo. Esse aqui de cima é o ilho lombar. Esse aqui, ó, é o sacro tuberal, que vai até a tuberosidade isquiática. Essa ponta de osso, quando a gente senta, a gente sente uma ponta de osso posterior, a tuberosidade isquiática. Tá? Tuberosidade isquiática. E aqui a espinha isquiática. Tá bom? Olha, e que representar aqui, ó, o sacro, o ilíaco, né? Aqui o sacro, o ilíaco direito, ó, e aqui o ilíaco esquerdo. E o ligamento sacro-ilíaco posterior, ó. É o mais robusto do corpo. Um corte transversal. Aqui a abertura superior da pelve, ó. Aqui na frente a síntese púbica. Aqui a articulação sacro-ilíaca direita, né? Sacro-ilíaca esquerda. Aqui, ó, o ligamento, ó, que vai da espinha isquiática até o sacro, sacroespinhal. E o ligamento que vai, ó, da tuberosidade isquiática até o sacro, é o sacro tuberal. Ó, sacro tuberal, tuberosidade isquiática. Né? Biomecânica importante por causa dos ligamentos. Isso aqui a gente pergunta na prova. Mecanismo de lesão na pelve. Ela pode ser 3 tipos básicos, de 3 tipos básicos. Lesão em livro aberto, lesão em alça de balde e cisalhamento vertical. Ah, o que é isso? Eu vou voltar aqui, ó. Livro aberto é o seguinte, ó. Digamos que a gente tem um trauma de anterior para posterior, ó. Primeiro abre a região anterior, quer dizer, a região da, por exemplo, da síntese púbica. Abre essa região, aí o mecanismo continua, a energia continua e vai abrir a parte sacro-ilíaca, que seria a parte posterior também. Eles chamam de livro aberto, é como se a gente tivesse pego a pelve e feito uma abertura, igual um livro. Tá bom? Eles chamam de livro aberto. É o que vocês têm que saber. Ó. Um dos mecanismos é a chamada rotação externa. É um trauma que vem de anterior para posterior, que a pelve se abre igual um livro. Esse aqui, ó. Livro aberto. Tá? O outro mecanismo é a chamada alça de balde. É que seria o quê? A rotação interna. Isso aqui, ó. Eu tenho um trauma lateral na pelve. O que acontece? Uma parte da pelve ela tende a
cavalgar sobre outra parte da pelve, por causa do trauma lateral. Então, eles chamam de alça de balde. Isso aqui, ó. Aqui houve uma lesão na região anterior da pelve, houve uma lesão na região sacroiliaca, né? No caso aqui do lado esquerdo. E essa parte da pelve tende a entrar em relação à outra pelve, a outra hemipelve, né? Eles chamam de alça de balde. O que é alça de balde? Alça de balde é justamente a rotação interna, é a compressão lateral. E tem também, imagina uma pessoa cair, por exemplo, ele caiu de uma altura grande, um telhado, com a perna esquerda no chão, um exemplo. Aí o que ele fez aqui? Um cisalhamento vertical. Ó. Estruturas de um lado da pelve, elas foram lesionadas. Então, ela está totalmente instável por causa de um trauma vertical. Eles chamam de cisalhamento vertical. Tipo esse desenho aqui, esquematizando. Então, são mecanismos básicos, ó. Tá? Que a gente sempre pergunta, né? Livro aberto seria o mecanismo, a força de anterior para posterior. A alça de balde seria a força de lateral para lateral, né? De um lado para o outro. E cisalhamento vertical seria a força, né, vertical, tá bom? Ó, livro aberto. Aqui, no caso, ele colocou como fixador externo nesse livro aberto, fechando um pouco a síntese pública que estava aberta. Aqui, alça de balde, que seria a força lateral, né? E aqui o cisalhamento vertical, tá? Os três mecanismos básicos. E o raio-x? O raio-x não é difícil o raio-x. O raio-x também são três posições básicas. Ó, na radiografia simples, ó, radiografia em AP, ó, a ampola está aqui, ó, a pelve está perpendicular aqui, né? O paciente aqui, ó, perpendicular à ampola. Olha o filme aqui atrás, ó. A radiação entrando aqui, ó, na frente. Tá? E a gente vê um raio-x panorâmico de bacia, ó. Esse simples raio-x panorâmico de bacia em AP, quer dizer, antero-posterior, né? A gente identifica lesões, ó, a síntese pública está aberta. Se acompanhar aqui, parece que tem uma lesão da sacroiliaca, né? Aqui, ó, a inclinação podálica, inclinação para o pé, tá bom? Então, aqui, ó, o que ele fez com a ampola? Ó? Ele inclinou a ampola para o pé, ó. Eles chamam de outlet, uma incidência de entrada da bacia. Ele está vendo toda a abertura superior da pelve aqui, ó. Você vê que a nossa pelve ela é um pouco oblíqua, né? Na verdade. Se a gente pegar a nossa pelve, ela é assim, ó. Ela é um pouquinho oblíqua. Então, quando ele inclina a ampola para baixo, para o pé, ó, a inclinação para o pé, podálica, ele pega a pelve, aquela abertura superior da pelve, ó, toda ela, ó. Essa abertura aqui, ó, que eles chamam de abertura superior da pelve. Olha a síntese pública toda aberta aqui, ó, lesionada. Se você olhar com cuidado, você vê que a sacroiliaca desse lado aqui está estranha, né? Está lesionada. Tá? Outlet. E a radiografia de saída, inlet. Aqui, ó. Da pelve, ó. Que está cristilíaca aqui, ó. Você vê uma pelve, na verdade, como se estivesse vendo uma pelve totalmente de frente, ó. A ampola inclinada para a cabeça, inclinação cefálica. Então, ampola inclinada para a cabeça, ó, o filme está aqui atrás. A gente vê a pelve
de frente, né? Verdadeiramente de frente. Ó, fêmur direito, fêmur esquerdo, ó. A pelve aqui, ó. Tuberosidade isquiática está aqui, ó. Desse lado aqui, ó, a pelve. Tá? É difícil, na verdade, estudar a pelve só com radiografia simples. Normalmente a gente tem que fazer tomografia, né? Tomografia para reconstruir a pelve, para ficar mais fácil a gente estudar a pelve, né? Tem que reconstruir ela com tomografia, tá? Então, a gente pergunta na prova, quais são as 3 incidências básicas para a pelve? A P, ó. A P, que é essa aqui, tá? A inclinação para o pé, que é essa aqui, ó. Podárica, inclinação podárica. E a inclinação cefálica, que é para a cabeça. E a tomografia, né? Claro que isso aqui, ó, seria um tomógrafo que fez uma imagem bidimensional, para a gente ter uma noção melhor. E aqui, nesse caso, houve uma reconstrução. Então, a gente está tendo uma noção aqui na tomografia, a grande vantagem da tomografia, que tem radiação também, né? Aquela radiografia. A tomografia é uma radiografia digital que reconstrói. Então, aqui a gente tem, ó, uma tomografia fazendo aqui uma reconstrução em 2 dimensões, bidimensional. Eu estou vendo aqui o sacro, o ilíaco, ó, do lado direito, e aqui o ilíaco esquerdo com uma disjunção, né? Uma alteração aqui, ó. Aqui ele reconstruiu, ó, em 3 dimensões, aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil que você estuda bem aqui o sacro, ó, cóccix, né? Eu estudo o ilíaco do lado direito, que está normal aqui, ó, sacro ilíaco normal, e eu percebo uma alteração aqui na sacro ilíaca esquerda, essa alteração aqui, ó. Eu percebo aqui, ó, essa reconstrução, tá? Aqui a gente vai para o fêmur, ó, fêmur, e aqui a gente percebe também que tem a sínfise púbica aqui, ó, e percebo que os ramos aqui, ó, isquiopubianos, eles estão com alguma lesão aqui, ó, parece que tem uma lesão aqui, ó, esse ramo, aqui parece que tem também, né? Aqui, ó, parece que tem uma lesão aqui, ó. Aqui parece que tem uma lesão. Aqui também parece que tem uma lesão. Lembrando a anatomia, ó, esse aqui, ó, o ilíaco, né? O ilíaco é formado por 3 partes. O ilíaco, aquele osso do quadril, ele é formado pelo ilho, pelo isquio, que está aqui atrás, ó, e pelo púbis, que está aqui na frente. O púbis forma a sínfise púbica, que fica bem na frente da gente, né? Aqui está a bexiga atrás, né? Tá? Então, essa é a reconstrução da pelve. Se a lesão for instável, aquele problema, né? A lesão instável é mais fácil na pelve, estatisticamente, a gente ter uma lesão estável, é melhor, de bom prognóstico. Se a lesão na pelve for instável, o prognóstico é pior, é aquele paciente de alta energia, é aquele paciente politraumatizado. Então, você vai poder ter diferença de uma perna para outra, né? Discrepância, que a gente chama, deformidades, né? Às vezes a lesão tem ferimentos, né? Tem lesões expostas. Então, é um paciente muito mais grave. Isso aqui tem uma classificação, né, de Tiley. Tem várias classificações na pelve, mas acho que uma classificação mais acadêmica, mais fácil, é de Tiley, que ela, por exemplo, tipo A, tipo B e tipo C. Na tipo A, é uma lesão estável. Grande parte das lesões da pelve, a maioria, é estável. Na tipo B, ele considera a instabilidade, aqui, ó, instabilidade fotométrica, instabilidade rotacional e estabilidade vertical. O que é isso?
Estabilidade rotacional e estabilidade vertical. A instabilidade rotacional é aquela instabilidade em que ocorreu uma lesão ou em livro aberto ou em alça de balde. E a instabilidade vertical ocorreu um cisalhamento vertical também. Quer dizer, teve uma força grande vertical que provocou lesão de um lado da pelve ou dos dois lados da pelve. Então, Tiley, ele pegou e considera assim, se o paciente tem uma instabilidade rotacional, quer dizer, por exemplo, uma lesão em livro aberto, mas ele tem uma instabilidade vertical, quer dizer, por exemplo, a sacroiliaca dele não está tão comprometida, ele é considerado tipo B. E no tipo C, é aquela pelve toda solta, ela tem uma instabilidade, por exemplo, de anterior para posterior e também tem uma instabilidade de vertical, quer dizer, ele está toda solta a pelve. Se você puxar a perna do paciente, a pelve vem junto. Tá? Mas é uma classificação, né, para tentar ajudar a gente um pouquinho no tratamento. Mas, assim, de modo geral, as fraturas da pelve, elas quase todas são estáveis, são mais simples. Por exemplo, são os arrancamentos, ó, por exemplo, arrancou a espinha ilíaca antero-superior, onde se insere o músculo sartório, arrancou a espinha ilíaca antero-inferior, onde se insere o músculo reto femoral, né? São os arrancamentos, são lesões mais simples, né, da gente estudar, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, é a crista ilíaca. Todo mundo palpa a crista ilíaca, né, na região da pelve. E na frente aqui tem uma espinha ilíaca, chamada espinha ilíaca antero-superior. Aqui, ó, daqui, ó, sai o músculo sartório. Eu posso simplesmente arrancar a espinha ilíaca antero-superior. Um exemplo, né? A espinha ilíaca antero-superior, ó, sai dali o músculo sartório. A tuberosidade isquiática, né, um elemento importante, né, na pelve, por exemplo. Isso aqui, ó, na pelve, isso aqui, ó, é a tuberosidade isquiática. Daqui saem os músculos posteriores da coxa. Você pode arrancar essa região aqui, por exemplo, né? Saem os músculos posteriores da coxa. Tuberosidade isquiática, chamado de músculos isquiotibiais. Bíceps, semitendinoso, semimembranoso, são músculos isquiotibiais. Tá bom? Fratura do ilíaco, fratura dos ramos isquiopubianos, né? Aqui, por exemplo, tem uma fratura dos ramos isquiopubianos, ó. Do lado esquerdo aqui, ó, do lado direito também, ó. Fratura dos ramos isquiopubianos, ó. Tá bom? Fratura do sacro, né, que tem até uma classificação própria, não interessa para a gente agora, né? Fratura do cóccix. Lembrar que ali no sacro estão saindo os nervos, né, do plexo lombo-sacral. Lembrar que a pelve tem íntima relação com o plexo lombo-sacral, né? Isso aqui é uma tomografia, ó, mostrando que a síntese pública está aberta aqui, ó, mostrando que tem lesão na região de ramos isquiopubianos, ó, né? Tem uma lesão aqui também. E aquela fratura em que a gente tem alteração da integridade do anel pélvico, que é um problema maior, né? Que são as fraturas instáveis. Quando ele fala alteração da integridade do anel pélvico, seria aquela instabilidade da pelve. Seria lá naquele Tiley, por exemplo, isso aqui, ó, instabilidade importante rotacional e vertical, quer dizer, a pelve fica solta. Aqui está mostrando o encurtamento, ó.
uma instabilidade tão grande, né? Na verdade, é um paciente que tem tanta instabilidade com alteração da integridade do anel pélvico, que ele fez o quê? Um desnivelamento importante. Ó, se você desenhar a patela ou desenhar a crista ilíaca, você vê que tem uma perna mais encurtada que a outra, um membro mais encurtado que o outro. A pelve está soltinha. Na verdade, se a gente puxar a pelve aqui, ó, a pelve vem na sua mão. Se você puxar a perna do paciente, você traz a perna do paciente junto da pelve, devido à instabilidade. Instabilidade, para vocês gravarem bem, ela pode ser rotacional, que seria o quê? Alça de balde ou livro aberto, né? Rotacional seria o mecanismo antero-posterior ou o mecanismo lateral. E vertical, né? Instabilidade vertical. Aqui são diagnósticos, ó. Por exemplo, se tem essa foto aqui, a gente olhando simplesmente a radiografia, a gente pode tentar fazer um diagnóstico. Ó. Fratura dos ramos isquiopubianos do lado direito. Desse lado aqui, ó. Fratura dos ramos isquiopubianos do lado direito e fratura dos ramos isquiopubianos do lado esquerdo. Vocês observam que a síntese pública está normal aqui, ó. Essa articulação, né? Lembrar que na pelve a gente tem 3 articulações, ó, a síntese pública, a sacroiliaca direita e a sacroiliaca esquerda. Tá? Basicamente. O que aconteceu aqui, ó? Esse paciente ele fez uma lesão da síntese pública, uma disjunção. Quando a gente tem uma luxação na pelve, a gente não fala luxação, não. A gente fala disjunção. Disjunção. Então, eu tenho aqui, ó, uma disjunção da síntese pública e uma disjunção da sacroiliaca do lado direito. O que eu tenho aqui, ó? Uma disjunção da síntese pública e uma fratura do ilíaco do lado direito. O que eu tenho aqui? Nessa foto aqui. Uma disjunção da sacroiliaca do lado direito e uma fratura dos ramos isquiopubianos do lado direito. Então, assim, o diagnóstico ele fica puramente anatômico, né? Porque para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que saber, ó, ilíaco direito, ilíaco esquerdo, sacro-cóccix, articulação sacroiliaca direita, articulação sacroiliaca esquerda, a síntese pública está aqui, ó, que está até com um desnivelamento, a síntese pública está aqui, ó. Aqui eu tenho o isquio, né? Aqui a gente tem o pubis, e aqui, ó, formando aqui o forame obturatório, eu tenho os ramos isquiopubianos, ó. Então, seria, né, de acordo com ali o diagnóstico puramente anatômico, tá? Tratamento, quando a gente tem, por exemplo, eu arranquei a espinha ilíaca antero superior, é fácil, né? Simplesmente o paciente ele vai ter que usar, às vezes se trata até em casa. Se tiver pouca dor, o paciente vai ter que usar o quê? Medicação. Acompanhar, fazer medicação. São aquelas lesões estáveis, né? Se o paciente, por exemplo, ele tem uma fratura do ilíaco, o ilíaco do lado direito fraturou. Você tem isso aqui, ó, por exemplo. Ó. Ele fez o quê? Uma lesão, por exemplo, ele fez uma disjunção da síntese pública de mais ou menos 1 centímetro e uma fratura do ilíaco direito. Ele tem que ser internado. Por quê? Esse ilíaco, ele sangra muito. Às vezes até 2 litros, uma fratura do ilíaco. Então, o paciente tem que ser internado, tem que ser monitorizado, tem que ser acompanhado. E essa disjunção aqui, ó, da síntese pública, se ela for maior do que 2,5 centímetros, provavelmente eu tenho lesão posterior.
Se ela for menor do que 2,5 centímetros, dificilmente eu tenho lesão posterior. Se ela for maior do que 2,5 centímetros, provavelmente eu tenho lesão posterior, que você vai confirmar com a tomografia. Então, essa medida aqui, ó, quando a síntese pública afasta, é uma medida importante. 2,5 centímetros. Tá? Então, por exemplo, você tem um paciente com uma fratura do ilíaco do lado direito, ele tem que ser internado. Por quê? Porque, às vezes, ele fica anemiado. Sangra muito, ele fica anemiado. Agora, aquelas lesões que alteram a integridade do anel pélvico, por exemplo, instabilidade rotacional, instabilidade vertical, aí é um paciente politraumatizado, quase sempre. É aquele paciente que tem que seguir aquela rotina do ATLS, é aquele paciente que ele pode ser do ortopedista, pode ser também do neurocirurgião por causa de um trauma de crânio, pode ser do cirurgião geral por causa do trauma abdominal pélvico, né? Então, politraumatizado, né? Questão de prova. O que você faz primeiro no politraumatizado? Você coloca um colar cervical e observa se as vias aéreas estão livres, né? Depois, reposição sanguínea, de preferência com 2 vias de acesso. Observar se o paciente vai ter que ser entubado ou não, né? Você tem várias classificações que você pode usar. Glasgow, por exemplo. Aparelho digestivo, tem um sangramento de fígado, de baço, por exemplo. São vísceras maciças, é mais fácil sangrar. Aparelho urinário, eu tive uma lesão em livro aberto, por causa de um trauma de anterior para posterior, no acidente de carro, e posso ter tido lesão da bexiga. Vai ter que se observar isso, né? É um paciente politrauma, tá? Isso tem uma rotina. O que tem que fazer na hora e tem que fazer para esperar um pouquinho. Como é que se estabiliza a pelve, então? A gente... Uma pelve, quando ela está instável, é grave, tem que se estabilizar ela. Ó. Fixador externo, mais fácil colocar. Placas e parafusos, barras de parafuso, é mais difícil colocar, porque tem que fazer um acesso grande. Tração de... Você pode usar na pelve uma tração de fêmur, por exemplo? Pode, ué. Se você achar que aquela tração vai estabilizar a pelve, mesmo que temporariamente, a gente pode usar a tração na pelve. Isso aqui, ele está mostrando aqui, esse aparelho aqui, ó, eles chamam de clamp. Em alguns pronto-socorro tem isso aqui. É igual... É quando a pelve está muito instável, ela sangra muito. Então, às vezes, no próprio pronto-socorro, você pode botar um aparelho tipo esse aqui para apertar uma pelve, ele pega, ele aperta uma pelve contra a outra pelve, uma hemipelve contra a outra hemipelve. E com isso diminui muito o sangramento. Na prática, quando, por exemplo, se o paciente tem uma pelve estável no acidente grave, na prática você pode colocar um lençol para você amarrar uma pelve, apertando uma pelve contra outra pelve. Amarrar mesmo, tipo um lençol, porque com isso você diminui muito o sangramento. A pelve instável, ela sangra muito. Pode sangrar 2, 3 litros. Imagina agudamente um paciente sangrando 2, 3 litros, né? Então, às vezes, você pode fazer isso no próprio pronto-socorro. Agora, é muito mais fácil, assim, cirurgicamente, a gente na pelve, por exemplo, o que o cirurgião fez aqui? Ó? Uma laparotomia. O cirurgião faz a laparotomia, né? Tem até uma colostomia aqui, ó. E se instalou, o ortopedista instalou aqui um fixador externo. O fixador externo na pelve é muito fácil de colocar. Por quê? Por causa da crista ilíaca. Tá? Por causa da crista ilíaca aqui, ó. Porque a nossa crista ilíaca, onde espinos entram, ela fica palpável, né? É fácil de palpar uma crista ilíaca. Aí ele montou aqui ó, um fixador
tem uns pinos, ó. E ele montou o fixador de modo que não atrapalhe muito o cirurgião geral, ó. Tá? Então, é fácil, né? Colocar um pino na pelve, ó, na crista ilíaca, na região da crista ilíaca, e montar um fixador externo. Tá bom? Aqui, ó, uma pinça reduzindo a síntese púbica. E foi colocar aqui placa e parafuso na síntese púbica. Aqui, ó, o ilíaco do lado direito, ó, fixado com parafusos, ó. E aqui uma placa com parafuso, aqui parafuso, fixando o ilíaco do lado direito. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é a região sacroilíaca, quer dizer, houve aqui uma lesão da articulação sacroilíaca esquerda e foi fixada aqui com placa e parafuso. Então, lembrar que a pelve é muito anatômica, né? Então, aqui, ó, aqui uma lesão na sacroilíaca, do lado direito, e está colocando placa com parafuso. O grande problema aqui é o quê? É o plexo o quê? É o plexo lombar e sacral, né? Que tem íntima relação com o sacro, né? Com o ilíaco, né? Aqui na região da pelve. Aqui, por exemplo, ó, uma placa sendo colocada na síntese púbica, ó. Tá? O paciente teve uma disjunção da síntese púbica e teve também fratura de ramo ispubiano. A placa aqui, ó. E assim, se usa muito na pelve em cirurgia. A cirurgia da pelve normalmente é feita pelo cirurgião de quadril. Se usa muito o fixador externo aqui, ó, o intensificador de imagem. Intensificador de imagem controlando, né, os parafusos, controlando a posição da placa. No caso aqui é um parafuso que vai pegando o ilíaco, ó, e pegou também o sacro, ó. Tem que se controlar com o intensificador de imagem, por causa do plexo também, né? Plexo lombar sacral, porque anatomicamente a gente tem parâmetros para o plexo lombar e sacral, tá? Então, às vezes, num mini acesso, um cirurgião, né, 1 centímetro de acesso, por exemplo, um cirurgião consegue colocar um parafuso fixando aqui, ó, o ilíaco, fixando o sacro, né? Tá? Aqui um fixador externo, ó, e aqui um parafuso entre o ilíaco do lado direito e o sacro, né? O ilíaco e o sacro. Cuidado com as lesões expostas, então, de rotina, todo paciente politraumatizado de pelve se faz toque retal e toque vaginal de rotina. Tem que tentar identificar alguma espícula óssea, por exemplo, perfurou a vagina, uma espícula óssea perfurou o reto, tem que tentar identificar isso por causa do tratamento, né? Aqui está fazendo uma pergunta, ó. Não é procedimento essencial no tratamento das lesões pélvicas abertas, quer dizer, uma fratura exposta de pelve, né? Está falando de uma fratura exposta de pelve. Administração de antibiótico de amplo espectro, claro, né? Você tem que fazer um antibiótico que pegue vários germes. Tração transesquelética? Inicialmente não. Você está falando de uma fratura exposta de pelve, normalmente você usa o fixador externo até. Estabilização da pelve através de fixador externo, o uso de um clamp pélvico, é melhor. Limpeza mecânica exaustiva da ferida, claro, porque foi uma fratura exposta. Reposição de volume, tem que se fazer reposição de volume, que sangra muito. Então, a errada seria essa aqui, ó, a utilização de tração esquelética. Tá bom? Complicações na pelve, ó, sangra muito, choque hemorrágico. Pelve tem íntima relação com uretra, bexiga, ureter, né?
plexo lombar e sacral, consolidação viciosa acontece, síndrome da angústia respiratória do adulto, é um paciente politraumatizado, tromboembolismo, ó, na pelve tem que fazer profilaxia em relação ao tromboembolismo, tem que se pensar também em tromboembolismo pulmonar, infecção pulmonar, é o politrauma, né? Infecção pulmonar, falência de múltiplos órgãos. Então, mas as principais complicações, assim, para a gente, na parte ortopédica, a gente tem que pensar no choque hemorrágico, sangra muito a pelve, e nas lesões das estruturas próximas ali, né? Bexiga, uretra, ureter, plexo lombar, plexo lombar e sacral, né? Às vezes é difícil, a gente fala aqui um pouquinho de complicação tardia, ó. Às vezes é difícil uma redução anatômica da pelve, ó. Então você tem que pensar numa consolidação viciosa. Pseudartrose é a não consolidação. Às vezes o paciente tem lesão de plexo lombar, lombo sacral, né? A famosa lesão neurológica, por exemplo, ele fica com o membro sem a motricidade normal, por exemplo. Dor residual, acontece muito em pelve. O paciente tem dor na região que não melhora, né? Depois de meses de tratamento não melhora, tá? E na região da pelve, a gente tem o quê? Vou voltar ali, ó. Na região da pelve, a gente tem uma articulação complicada. O que é isso aqui? Onde pega a cabeça do fêmur? É o acetábulo. Então, na região pélvica, você pode ter lesão do acetábulo, ó. O acetábulo é complicado, porque é uma articulação profunda, a articulação do quadril. São as fraturas do acetábulo, né? Complexas, difíceis. Se a gente fratura o acetábulo, normalmente é um acidente de alta energia, quase sempre. Muita velocidade, né? E quase sempre aquilo que a gente falou, né? Está falando toda hora. É quase sempre é o politrauma. Ele fez ali uma fratura do acetábulo. O nosso acetábulo, ó, né? Ele é formado, ele está no ilíaco. O ilíaco é o osso do quadril, não é? Esse ilíaco aqui, ele é formado por três partes: íleo, isquio e pubis. Íleo, isquio, está aqui, ó, posterior e inferior, e o pubis, que está aqui na região da bexiga, está aqui na frente, né, inferior. Íleo, isquio e pubis. Então, o meu acetábulo aqui, ó, guardem isso. O acetábulo, se você for dividir ele em 5 partes, ó, eu tenho o acetábulo aqui, ó. Se eu estou dividindo ele em 5 partes, 2/5 é formado pelo íleo, 2/5 formado pelo isquio e 1/5 formado pelo pubis, que está aqui na frente, ó. E você observa que tem uma semilua aqui, ó, onde pega a cabeça do fêmur. Aqui tem uma fossa, né? E aqui uma semilua. Tá? Então, íleo, isquio e pubis. Aqui a síntese pública aqui. Agora, acetábulo, por exemplo, pelve a gente faz 3 incidências. Quais são? AP, radiografia simples. AP, que a gente sempre pergunta na prova, inclinação podálica para o pé, inclinação cefálica para a cabeça. No acetábulo, a gente faz AP, obturatriz e alar. Ah, o que é obturatriz e alar? São oposições. Então, assim, na incidência, a gente vai ver, na incidência obturatriz, eu vejo muito bem meu forame obturatório. E na incidência alar, eu vejo muito bem a asa do ilíaco. Então, é esse aqui, ó. Ó.
aqui eu faço AP, ó, AP, aqui eu faço, ó, alar, ó, que eu estou vendo muito bem a asa do ilíaco, e aqui eu faço obturatriz, que eu estou vendo muito bem o forame obturatório. Tá? Então tem que saber essas três incidências para acetábulo. Ó, AP, alar e obturatriz, que eu estou vendo muito bem o forame obturatório. Ah, como é que você faz isso? Ó? Olha a posição aqui, ó. O AP é um AP normal. O filme está lá atrás, a gente faz um AP do quadril, por exemplo. Eu vou estudar o quadril do lado direito. Faço, né? Eu ponho o filme atrás e faço uma incidência aqui, ó. Por exemplo, desculpa aqui, ó. O quadril do lado esquerdo aqui, ó. Né? O quadril do lado esquerdo. Aqui, ó, eu ponho o filme aqui atrás e a radiação vem e faz um AP normal, tá? O AP do quadril normal. Eu quero fazer uma incidência alar. Ah, o que que você faz? Ó, o filme está aqui atrás, ó. Você roda o paciente externamente, de modo que a asa do ilíaco fique bem de frente para o filme. Ah, eu quero fazer uma incidência obturatriz. Ah, aqui, ó, a radiação está entrando aqui, ó. O que eu faço? Eu rodo o paciente internamente, de modo que o forame obturatório fique de frente para o filme. Só que aí vocês vão ter que gravar alguma situação. Ó. Incidência AP, incidência em AP, incidência obturatriz, eu estudo muito bem, porque o meu acetábulo, radiologicamente, ó, eu estou olhando aqui o acetábulo. Radiologicamente, o acetábulo ele tem, ó, isso aqui tudo, ó, é a coluna anterior, tudo isso aqui, ó, coluna anterior, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, atrás é a coluna posterior, tudo isso do acetábulo, coluna posterior. Isso aqui é o rebordo anterior do acetábulo, a parte afilada, né, rebordo anterior. Isso aqui é o rebordo posterior do acetábulo, uma parte afilada. 4 elementos que a gente tem que saber: coluna anterior, coluna posterior, rebordo anterior, rebordo posterior, tá? Ó, coluna anterior, coluna posterior, aqui vai estar o acetábulo, né? Tá, gente? Então, na incidência obturatriz, eu estudo muito bem a coluna anterior e o rebordo posterior. Tem que gravar isso. Se eu faço uma incidência obturatriz no acetábulo, eu estou estudando a coluna anterior e o rebordo posterior. Se eu faço uma incidência alar no acetábulo, eu estou estudando a coluna posterior e o rebordo anterior. Isso confunde tudo. Vocês acadêmicos, vocês confundem muito isso na prova, né? Porque é difícil, realmente. Mas, assim, a incidência obturatriz é para estudar com mais detalhe o que? A coluna anterior e o rebordo posterior. E a incidência alar é para estudar com mais detalhe o que? A coluna posterior e o rebordo anterior. Por isso que a tomografia computadorizada também vai ser importante, para dar detalhe do acetábulo, que é uma articulação difícil. Tá? Então, aqui, ó, é a incidência alar. Eu estou estudando a coluna posterior. A coluna posterior, esse número 1 aqui, ó, é a linha ilho-isquiática. Isso aqui, ó, é uma linha que contorna aqui, ó, a espinha isquiática aqui, ó, chamada linha ilho-isquiática. E o número 2 aqui está representando o rebordo anterior. Então, essa é a incidência alar. A incidência obturatriz, você está vendo aqui o forame obturatório, você estuda aqui muito bem, mostrando a linha, o número 1 aqui, a linha iliopectínea, que traduz a coluna anterior, que é essa coluna aqui, ó.
E mostra em número 2 aqui o rebordo posterior. Isso que é incidência obturatriz. Tá? A coluna anterior é representada pela linha ilipectínea. Então, a coluna anterior é essa aqui, ó, representada pela linha ilipectínea. E a coluna posterior é representada pela linha ilioisquiática, que é essa aqui, ó. A coluna posterior representada pela linha ilioisquiática. Ilioisquiática, coluna posterior. Tá bom? AP, né? Então, a gente vê o acetábulo aqui, ó. No AP, o acetábulo do lado direito. O acetábulo aqui do lado esquerdo. Justaposto à cabeça do fêmur aqui, adjacente à cabeça do fêmur, né? Certo? Na obturatriz, ó, na obturatriz, o que ele fez? Ele rodou a bacia, o quadril, rodou para dentro o quadril. Aí eu estou vendo muito bem meu forame obturatório aqui, ó. Aí eu estou estudando perfeitamente, ó, a coluna anterior, representada pela linha iliopectínea. Estou estudando muito bem o meu rebordo posterior aqui, ó. Obturatriz. E na lar, eu vejo muito bem quem é a asa do ilíaco. Eu estou estudando muito bem a coluna posterior, representada pela linha ilioisquiática. Essa aqui, ó. E estou estudando o rebordo que anterior, que é esse aqui, ó. É o rebordo aqui, ó. Então, acetável, vocês vão fazer o que? A P, que é aquela incidência tradicional, obturatriz e a LAR. Entenderam? Entenderam? Na LAR, que cai na prova lá, ó. Na LAR você estuda a coluna posterior e o rebordo anterior. E na obturatriz você estuda o quê? A coluna anterior e o rebordo posterior. Tá bom? É difícil, mas vocês têm que gravar, não tem jeito. Pelve é difícil, né? É mais fácil a gente estudar, por exemplo, um pé, certo? Do que estudar a pelve. Claro, né? Tá bom? Vai cair na prova, tá, gente? Bem, professor. Estão ouvindo? Vai cair na prova, tá? Então, assim, qual a representação radiográfica da coluna posterior? É fácil, né? Essa aqui, ó, é a representação radiográfica da coluna anterior. É a linha ilipectínea, da incidência obturatriz. Essa daqui é a representação radiográfica da coluna posterior da acetábula, aqui, ó. Vou contornar aqui, ó, linha ilho, vai lá do ilíaco, do ilho, né? Vai do ilho, ó, ilho, contornou a espinha isquiática e vai descendo aqui, ó, em direção ao público, em direção ao isquio. É o osso posterior, em direção ao isquio. Linha ilho isquiática. Ó, ilho isquiática. Tá? Qual é a representação, então? Qual é a representação radiográfica da coluna posterior? Linha ilho isquiática. Você vê na incidência alar, na verdade, né? Tá bom?
Aqui o acetábulo está fraturado dos dois lados, ó. O acetábulo do lado esquerdo aqui está fraturado. Na verdade, as duas colunas aqui estão fraturadas. E do lado direito também, mesma coisa. As duas colunas estão fraturadas. Esse paciente aqui, ele fez uma tomografia, mostrou a fratura da coluna anterior e da coluna posterior, e ele foi para o cirurgião de quadril, de pelve, e ele fez um tratamento conservador. Esse paciente, que na verdade era um paciente jovem, ele tinha, esse paciente aqui, por volta de 18 anos, tem até um resquício da cartilagem de crescimento aqui, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, tem um resquício aqui, ó, da cartilagem de crescimento, no fêmur proximal, né? O acetábulo, evidentemente, ninguém vai estudar acetábulo só com raio-x simples, né? O acetábulo tem que ser complementado, assim como a pelve também, com tomografias, ó. A tomografia do lado direito aqui, ó, mostra o acetábulo normal. E a tomografia do lado esquerdo aqui, ó, mostra o acetábulo fraturado, ó. A cabeça do fêmur está aqui, em torno da cabeça, uma solução de continuidade, né? São fragmentos, ó. O acetábulo aqui está do lado esquerdo fraturado. Esse lado aqui é o direito, esse lado aqui é o esquerdo. Aqui ele está tentando mostrar, fazendo cortes, né? Cortes transversais, tá? Ó, ele mostra aqui, ó, a sacro ilíaco, ó, o sacro, o ilíaco do lado esquerdo, o ilíaco do lado direito, normal, né? Aí ele vai descendo, ó, ele vai em direção inferior, até que vai chegando aqui ao teto acetábulo, ó, tá vendo que o lado direito aqui, ó, tem lesão no acetábulo, ó. Desceu mais ainda, ó. O acetábulo aqui está todo fraturado. E desceu mais ainda, ele está vendo aqui o fêmur, a cabeça do fêmur aqui, ó. Em torno da cabeça do fêmur, acetábulo fraturado, né? A cabeça do fêmur aqui de referência. Em torno da cabeça do fêmur, o acetábulo todo fraturado. Aqui tem um fragmento dentro da articulação, é um fragmento que tem que ser retirado. Com a tomografia, se identificou um fragmento dentro da articulação aqui, ó. A cabeça do fêmur, acetábulo. Fraturas, ó, na região do acetábulo, ó, região da coluna posterior aqui, ó. Né? Ó, fraturas, a gente vai cobrar para vocês na prova o diagnóstico, uma fratura da região mais anterior aqui, ó. Vai cobrar para vocês na prova o diagnóstico, fratura do acetábulo. Na verdade, a gente não vai cobrar assim muito detalhe de classificação do acetábulo, tá? Ó, uma lesão aqui anterior, mais anterior um pouco, uma lesão transversal. Essa lesão transversal, ela pegou as duas colunas, tanto a coluna posterior quanto a coluna anterior, evidentemente, é uma lesão transversal, né? O primeiro exame a ser realizado durante a avaliação inicial de qualquer paciente politraumatizado, falando de pelve, o que é? Quando você pega um politrauma, falando de pelve, o que você faz primeiro? Radiografia panorâmica de bacia em AP, né? Raio-X panorâmica de bacia em AP. Tá bom? Tratamento do acetábulo, quando não tem desvio, é conservador, mas quando tem desvio, é cirúrgico. O tratamento cirúrgico do acetábulo é difícil. É um acesso profundo, né? Um acesso difícil. Placas especiais, parafusos especiais, né? Aqui no caso aqui foi colocada uma placa no acetábulo, na sua coluna anterior. Tem placa aqui, ó, na região do ilíaco com o sacro do lado direito também. Mas no acetábulo tem uma placa aqui, ó.
Aqui já é uma lesão da pelve importante, né? Estabilizando a parte de sacro ilíaco direita e sacro ilíaco esquerda. Aqui é um paciente que fez uma fratura do acetábulo, mas ele fez uma sequela que o raio-x não está bom de ver, mas a cabeça dele ficou com necrose, a cabeça necrosou. O acetábulo, né? É difícil. O paciente do acetábulo, ele pode ser politrauma, então pode ter lesão neurológica, plexo lombar e sacral, pode ter lesão vascular, pode ter infecção, né, cirurgia de grande porte, pode ter tromboembolismo, pode ter falha na fixação do acetábulo. Por exemplo, a cabeça do fêmur está ali. No trauma, ela pode ter sofrido um impacto, pode ter necrosado a cabeça do fêmur, pode não consolidar o acetábulo, que é a chamada famosa pseudartrose, a não consolidação, pode destruir a cartilagem que forma ali no acetábulo, que tem ali na cabeça do fêmur, dá uma artrose do quadril, né? Então, são complicações importantes, pode acontecer tardiamente, tá? Na região da pelve, a gente pode ter luxação do quadril. A gente não tem luxação do ombro, a gente também pode ter luxação do quadril. Só que a luxação do quadril normalmente é para o trauma de alta energia. Acidente de carro, impacto, alto impacto, né? Pode ter relação com o paciente politraumatizado. Então, assim, é muito mais comum a luxação do ombro, evidentemente, mas também pode acontecer, ó, uma luxação do quadril, que aqui está o acetábulo vazio, ó, o acetábulo aqui está vazio, e aqui a cabeça do fêmur, tá bom? Cabeça do fêmur aqui, ó. Acetábulo está vazio, a cabeça do fêmur está fora do acetábulo. É uma luxação do quadril. Ó. Ela pode ser anterior e posterior. Anterior. Imagine que a cabeça do fêmur vai em direção anterior. Isso a gente não costuma perguntar muito, não, mas do quadril encontra-se extensão e rotação externa. Porque a cabeça do fêmur vai para frente. Né? Ele vai ficar o quadril rodado externamente. A cabeça do fêmur está indo para frente. Na posterior, o quadril fica rodado internamente, porque a cabeça do fêmur foi para trás, igual está aqui, ó. Esse quadril do lado esquerdo, a coxa fica rodada internamente. Por quê? Porque a cabeça do fêmur foi lá para trás. Isso é posterior. Na anterior, a perna fica rodada externamente. Tá bom? Aqui, ó. Aqui está o acetábulo vazio. A cabeça do fêmur, no caso aqui, foi lá para trás. Então, se a cabeça do fêmur vai lá para trás, igual está aqui, ó, clinicamente, esse lado aqui, ó, fica rodado internamente, fica encurtado e fica aduzido. Rodado internamente, encurtado e aduzido. Tá? O que pode acontecer, ó? Se a cabeça do fêmur for aqui para trás, ó. O que está lá atrás? O nervo isquiático. Então, você pode acontecer, ó, uma lesão do nervo isquiático se a luxação for posterior. Se a luxação for anterior, se a cabeça do fêmur vem cá para frente, se a cabeça do fêmur vai cá para frente, ó, aqui está o acetábulo, ó, o que pode acontecer? O que está aqui na frente? O feixe vasto nervoso femoral, né? Artéria veia e nervo femoral.
às vezes necrosa, né? Imagina bem, pode dar artrose. Se a gente tem aqui, ó, uma luxação do quadril, ó, o que pode acontecer aqui? Necrosar a cabeça do fêmur, ou dar artrose na articulação do quadril, né? Isso pode acontecer. Complicações, né? Complicação tardia. Lesões associadas, é um politrauma, né? Pode ter vários tipos, pode ter fratura do fêmur, né? Qualquer lugar do fêmur, por exemplo, lesões pélvicas, né? Lesões ligamentares do joelho, fratura de patela. Pensar que, como um todo, assim, pensar que o paciente é um paciente politrauma, né? Então, ele pode ter lesões associadas. Tá bom? Aqui ele quis mostrar o seguinte, ó. Você não vê mais espaço articular aqui, ó. Você vê uma articulação destruída, né? Ele quis mostrar que aqui tem uma artrose. Destruição da cartilagem do acetábulo e da cabeça do fêmur, ó. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso aqui não foi devido a uma fratura do acetábulo, mas isso aqui é uma artrose do quadril esquerdo e aqui uma artrose do quadril direito. Entenderam, gente? Eu sei que é uma aula assim difícil, né? Mas é uma coisa que vocês têm que saber. 5 minutinhos de intervalo, depois a gente continua falando um pouquinho de coxa, tá? Professor, Amém, professor. Pode perguntar. o senhor falou, disjunção é a luxação? Por exemplo, você está acostumado, luxação do ombro. Você lembra? Luxação do ombro, é tão comum, né? Na pelve, em vez de a gente falar luxação, a gente fala disjunção. D-I-S-J-U-N, C cedilha, alt, tá? Disjunção, por exemplo. Disjunção da síntese púbica e disjunção da sacroiliaca do lado direito ou disjunção da sacroiliaca do lado esquerdo, tá? Na pelve é assim. É disjunção. Tá bom? 5 minutinhos, tá, gente?